Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web. E na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a linguagem de programação PHP. Nessa aula, nós vamos falar sobre a utilização de variáveis e constantes com a linguagem PHP. Então, vamos lá começar com uma motivação de variáveis e constantes para quê? Então, revisando um pouco esse conteúdo que vocês já viram em disciplinas anteriores, vamos entender para que servem, né? Então, vamos simular o evento onde você está lendo um enunciado de uma questão de física, por exemplo. E tem lá o enunciado: uma pessoa que possui massa igual a 80 quilogramas, qual o seu peso na superfície da Terra? E na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Após ler o enunciado dessa questão, após ficar assustado, perplexo, com medo, talvez, alguns, você começa a fazer os dedinhos e tal e tentar fazer contas. Mas, para a gente aprender a ler o enunciado corretamente, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar as principais informações passadas na questão. Então, se a gente for ver essa questão, ele passa a massa, que é 80 quilogramas, e a aceleração da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E, no geral, nas linguagens de programação, a gente converte, né, as casas decimais que na língua portuguesa a gente usa com vírgula, mas que, como as linguagens de programação são baseadas na língua inglesa, a gente converte para ponto, o caractere de separação de casas decimais. Eu tenho ali a aceleração da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e a aceleração da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Mas o que acontece? Se a gente está fazendo esse programa, a ideia é que você possa resolver essa questão múltiplas vezes, né, com parâmetros diferentes, automatizando assim, com uma linguagem de programação, essa tarefa. Só que se a gente for pensar em fazer esse exercício várias vezes, a massa dessa pessoa pode variar, né? A gente sabe que a massa das pessoas varia, né? A sua composição corporal. No entanto, a aceleração gravitacional dos astros, dos planetas, essa não muda, ela é constante. Então, o que a gente tem que começar a entender é que tipo de informação a gente armazena em variáveis e que tipo de outras informações a gente armazena em constantes. E isso vai depender em função do comportamento, né? Então, as constantes, né, a gente geralmente utiliza para valores que são fixos e que não mudam, porque eles não podem ser alterados durante a execução do programa. Então, as constantes gravitacionais e o número π, por exemplo, 3,1415, são exemplos comuns de constantes que a gente pode usar nos nossos programas. E temos também as variáveis, que o valor ali armazenado ele pode ser alterado durante a execução do programa e é utilizado para valores que mudam no decorrer ou a cada execução desse programa. Então, nome da pessoa que você está perguntando, idade, data de nascimento, entre outros. Então, vamos lá. Como que a gente, de fato, então, declara e define constantes no PHP? Uma constante é um identificador, um nome, né, um label, para um endereço de memória, onde a gente vai armazenar aquele valor. E, como o nome sugere, esse valor não pode mudar durante a execução do script. As constantes são case sensitive, por padrão. O que isso significa? Que faz diferença entre maiúscula e minúscula. Se você escrever aproximadamente o mesmo nome para duas constantes, mas variar a questão de letras maiúsculas e minúsculas, serão constantes diferentes. A gente pode olhar aqui através dos exemplos. E a outra coisa, o nome de uma constante ele tem as mesmas regras para qualquer rótulo no PHP. Quando a gente lê rótulo aqui, é quando a gente dá um nome para alguma coisa. Dá um nome para uma constante, dá um nome para uma variável, ou dá um nome para uma função. E um rótulo válido, né, para uma constante, ela começa como uma letra ou um sublinhado, seguido por qualquer número de letras, números ou sublinhados. Ou seja, você tem que começar com uma letra,
ou um sublinhado, não pode começar com um número, e depois você pode usar um número qualquer de letras, números e sublinhado. Então vamos lá para exemplos na prática, né? Nomes de constantes válidas. Eu vou aqui usar o meu apontador. Então, qual que é o método para a gente definir uma constante? É com essa função aqui, define. Então, é a função define, abre parênteses, o primeiro parâmetro é o nome da constante. Então, a gente pode colocar aqui, entre aspas duplas, o nome da constante. Então, IFRJ. E qual é o valor, o conteúdo que a gente vai guardar? Também, entre aspas duplas, aqui no caso, um valor textual, meu if predileto, exclamação. Então, esse é o valor que a gente colocou armazenado nessa constante. Depois temos define e FRJ Niterói. Perceba que eu posso usar o sublinhado ou underline aqui para separar as palavras, para ficar mais legível. E perceba que, por uma questão de convenção, nós estamos colocando os nomes das constantes todos em maiúsculo. Isso facilita a leitura do programa, para a gente saber, em relação a esses rótulos, quais são constantes e quais não são. E aqui o conteúdo, meu campus predileto. E aqui a gente está dando um exemplo de uma constante inválida, porque ela começa com um número. Isso que a gente está falando sobre regras de rótulo serve para constantes e vai servir para variáveis também, que a gente vai ver na sequência. Aqui no final desse programa, a gente está usando a função vardamp, que é uma função muito legal. Para que serve essa função? Ela exibe o valor do que é passado aqui como parâmetro. Então, IFRJ, por exemplo, é o nome da constante. Então, ela vai exibir o valor e vai dizer de que tipo é essa constante. Então, a função vardamp, vocês vão ver, ela vai ser muito útil para vocês depurarem de uma forma simplificada. Depois vocês vão aprender a depurar da forma mais correta, mas de uma forma mais simplificada, você consegue depurar a execução de um programa. Continuando, pessoal, a gente tem a questão dos tipos, né? Que são os tipos abstratos de dados. Aí aqui começa uma batalha, né? Uma briga. Então aqui a gente pode ver, de um lado, as linguagens que usam a tipagem estática. E a gente vai falar o que é isso. Por exemplo, a gente tem o C, o C++ e o Java. E a gente também tem as linguagens que usam tipagem dinâmica. Caramba, o que é isso? Fica tranquilo que você já vai saber. E, como exemplos, temos aqui o nosso PHP, o Python, e tem o Perl e tal, e outras linguagens que utilizam essa mesma estratégia. Qual que é melhor, né? Vamos aí entender um pouco as suas diferenças. Então, a tipagem estática, que é usada em linguagens como C, o C++, o Java, dentre outras, na hora que a gente vai declarar uma variável, a gente diz qual é o tipo dela. Então, a gente tem aqui, começando pelo tipo int, tipo inteiro, né? Integer em inglês, o nome da variável igual a 2021. Então, aqui a gente está vendo com a variável do tipo inteiro. O que acontece se durante o meu programa eu colocar assim, ó, variável recebe, entre aspas, duplas IFRJ, que é um conteúdo textual. Será o que aconteceria numa linguagem de programação de tipagem estática? Daria um erro, né? Erro, tipos incompatíveis. Uma string não pode ser convertida para um inteiro. Então, ele não consegue converter esse valor aqui, FRJ, para inteiro, e, por consequência, não consegue fazer a atribuição. Na tipagem estática, a definição do tipo da variável deve ser feita pelo programador, em tempo de projeto, ou seja, durante a escrita do programa, e as operações executadas são verificadas durante a compilação. Então, seguindo a ilustração aqui, você tem que dizer de que tipo que é, e na hora que atribuir, tem que colocar o tipo correto na variável correta. Uma outra estratégia é a tipagem dinâmica, que é usada no PHP, Python, Perl, Ruby, entre outros. A tipagem dinâmica ela está ligada à habilidade da linguagem de programação em escolher dinamicamente o tipo de dado de acordo com o valor atribuído à variável em tempo de execução. Então, olha só que legal. Se a gente for usar aqui uma ilustração informal, seria o exemplo dessa criança, ó, que ela não fica ali se preocupando em encaixar do jeito certinho, ela vai se adapta e
coloca e guarda a informação que tem que guardar. Então, vamos lá entender como que a linguagem de programação PHP faz isso. Então, dado um bloco de comandos PHP, a gente tem aqui, variável recebe FRJ. Então, primeiro, a gente não precisou declarar a variável, a gente já começou usando. Então, a gente já começou com uma operação de atribuição e não definiu o tipo. Esse é o caminho comum na linguagem PHP. Se eu der aqui um echo, caso eu já não tenha falado para vocês, a função echo, ela imprime um valor na tela. Tem mais de uma função que vai fazer isso, nós vamos olhar isso na aula de entrada e saída de dados. Mas tem essa função getType, que diz qual é o tipo. Eu estou usando aqui só para demonstrar o conceito aqui na aula para vocês. Então, a gente coloca getType, abre parênteses, coloca a variável e fecha parênteses. Então, quando a gente pega essa variável com essa operação de atribuição, o retorno dessa função é string. Ou seja, nesse momento, com esse valor, essa variável é do tipo string. Aí eu pego a mesma variável e coloco assim, recebe 2021. Quando eu dou o getType variável, e agora ele já retorna integer, o inteiro. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a variável ela não é de um tipo específico, mas a variável ela está em um tipo específico. Então, durante a execução do programa, em PHP e em outras linguagens de tipagem dinâmica, essa variável ela pode ir alternando o tipo dela durante a execução desse programa. Vamos ver mais exemplos. A mesma variável, no mesmo programa, uma linha abaixo, ela recebe uma outra atribuição de 59,65. Quando você vai verificar o tipo, já retorna double. E por fim, a mesma variável, quando você atribui true, o getType retorna boolean. Então aqui vocês já viram de uma forma assim, bem objetiva como que a gente consegue fazer a atribuição de valores de diferentes tipos a uma mesma variável sem precisar de declaração de tipo e colocando a tipagem dinâmica do PHP para funcionar. Só que agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tipos, porque existem recursos super interessantes e a gente vai aprender a melhor forma de utilizá-los. Então, vou começar com o tipo string, que quem aprendeu lá no Portugal se chama cadeia, e ele expressa uma sequência de caracteres, aonde está sendo dito aqui, onde um caractere é o mesmo que um byte, ou seja, para cada caractere corresponde a 8 bits de espaço em memória, o que dá ali 256 combinações diferentes de caracteres, de acordo com a tabela ASCII2. E a partir do PHP 7, não há restrições particulares em relação ao tamanho de uma string em sistemas e compilações de 64 bits. Isso quer dizer que o tamanho da sua string ele pode ser tão grande quanto você tem a memória disponível no sistema. E memória RAM, no caso. E quando eu digo disponível no sistema, o computador tem que ter, e os arquivos de configuração do PHP devem estar configurados também para permitir utilizar essa memória. Então, se você tem um computador com 64 GB de memória e você quer ler um arquivo de 30 GB de uma vez só, em teoria, você consegue colocar tudo isso dentro de uma variável string, sendo que, geralmente, você vai ler esse arquivo por parte. Mas vamos lá. Vamos entender, então, essa questão das strings usando aspas simples. Nós vamos ver que, para fazer atribuições de strings, nós podemos fazer principalmente de duas formas. Existem outras, mas que para essa aula não ficar muito extensa, eu resolvi focar nas principais. Então, temos aqui echo, isto é uma string comum. Essa string está sendo definida com aspas simples, tá vendo? Que é uma aspas que tem só um risquinho. Em alguns casos, podemos chamar isso aqui de apóstrofo também. Mas note que não é a crase, é diferente. E aqui a gente tem uma segunda linha dizendo assim, ó, echo, você pode incluir novas linhas em strings. Para isso, basta apertar Enter, né? Que é a quebra de linha. Dessa maneira, estará tudo bem. Então,
quando você coloca eco, coloca uma determinada sequência. Não fecha aspas, aperta Enter. Continua caracteres, não fecha aspas, aperta Enter. E coloca assim, até o final, onde você fecha aspas simples e dá ponto e vírgula, você está definindo uma string com quebras de linha. Outro exemplo com aspas simples é Arnold disse uma vez. Abre aspas duplas. Então, dentro de uma string que tem aspas simples, você pode usar o caractere aspas duplas sem maiores problemas. Só que, principalmente, se você quiser usar o apóstrofo, e na língua inglesa utiliza-se muito o apóstrofo, você tem que usar o caractere escape, que é essa barra ao contrário. Então, quando você coloca essa barra ao contrário, você muda a interpretação do caractere seguinte. Isso se chama escape. Então, aqui, essa aspas simples, ela não está sendo interpretada como o final da string, mas ela está sendo interpretada como um caractere literal a ser inserido dentro da minha string. Então, vocês podem testar esse programa no computador de vocês, mas ele vai escrever, Arnold disse uma vez, I will be back. Então, ele vai ficar I apóstrofo LL, que é I will be back. Aí tem a aspa dupla aqui dentro, que não tem problema, e essa aspas simples, sim, que não tem apóstrofo, está fechando a string. Continuando essa aula, tipo string com aspas duplas. Esse é o meu jeito preferido, é o jeito mais versátil, onde vocês vão ver que é muito poderoso. Então, se a string for delimitada entre aspas duplas, o PHP interpretará a sequência de escape como caracteres especiais conforme a tabela do próximo slide. Então, a gente vai ver que para a gente pular a linha, quando eu estou usando aspas duplas, basta usar um contrabarra N, que é essa barra ao contrário, N de new line. Ah, professor, existem outros caracteres especiais? Existem. Tem essa tabela aqui que mostra diversos caracteres especiais. O principal que eu uso é o contrabarra N, para pular de linha. Você pode usar o tab também, que é o contrabarra T. Você pode usar o contrabarra aspas duplas, quando você quiser ter uma aspa dupla dentro da string definida com aspas duplas. Pode usar o contrabarra cifrão para usar o cifrão. E aqui é menos comum usar, mas se você quiser um caractere muito específico do Unicode, você pode usar o contrabarra U aqui e colocar o código. Mas quando vocês precisarem usar isso, vocês podem consultar o Google e vão ver a melhor forma de fazer. Então, vamos lá. O tipo string em aspas duplas, apesar de ter essa vantagem dos caracteres especiais, a principal vantagem é a possibilidade de imprimir dentro de uma string o valor de uma variável. Então, olha só que legal, né? A gente chama de expandir o valor da variável dentro da string. Então, vamos a exemplos, né? Quantidade igual a 2. Então, essa aqui é uma variável chamada quantidade com valor, a string 2. Sabor igual laranja, uma outra variável. E aqui eu coloco assim, ó, eco, abre aspas duplas. Ana bebeu, aí eu coloco cifrão quantidade, sucos de cifrão sabor, ponto, contrabarra M. O que vocês acham que isso vai fazer, né? Vocês acham que vai escrever literalmente o que está aqui? Ou o PHP vai interpretar isso aqui como uma variável, vai pegar o valor e vai colocar aqui na frase? Acertou quem disse que ele faria isso. Então, quando você coloca isso, o PHP imprime Ana bebeu 2 sucos de laranja. Se você já programou em outras linguagens, você vai falar assim, caramba, como isso é simples. Porque em outras linguagens, geralmente, você tem que fazer uma operação que se chama concatenação, que a gente vai mostrar aqui embaixo. Com essas aspas duplas, que algumas pessoas chamam também de magic quotes do PHP, ou aspas mágicas, ele resolve vários problemas para você de uma forma mais simplificada. Fica muito mais fácil, né? Você lê o código com muito mais naturalidade. O mesmo exemplo usando as aspas simples, você teria que colocar eco, abre aspas simples. Ana bebeu, espaço, fecha aspas simples. O símbolo de ponto, que é a concatenação. Depois a variável,
concatenação de novo. Aí você abre uma nova aspas, dá espaço, sucos de espaço, fecha aspas, simples. Uma nova concatenação, variável sabor, concatenação, abre aspas simples, coloca o ponto, que nesse caso aqui é o ponto final da afirmativa, pula a linha, fecha aspas simples e ponto e vírgula. Então, todo esse trecho aqui complicado, ele pode ser escrito de uma forma simples, usando aqui o recurso de expansão de variáveis dentro de strings de aspas duplas do PHP. Vamos lá, então, ao tipo inteiro. O tipo inteiro ele pode ser definido dessa forma mais simples, né? Então, a variável A recebe 1, 2, 3, 4. Que vai ser entendido como número 1234. Então, você pode mandar imprimir com a função vardamp. Vocês vão ver que vai falar que é um inteiro e vai dizer o valor. O vardamp ele vai sempre imprimir isso na base decimal. Professor, posso declarar números, fazer atribuições usando outras bases, como octal, hexadecimal, binário, dentre outras? Posso. É só ter um padrão aqui, não é muito comum, mas eu vou passar para vocês. Você coloca cifrão A, recebe 0, 1, 2, 3. Todo zero à esquerda, que ele não é significativo, né? Então, todo número começando com 0, você já está dizendo que a base é octal. Esse padrão é utilizado também em outras linguagens. Vou dar o vardamp A, vocês vão ver que ele vai imprimir o número 83 na base decimal. Posso também fazer com hexadecimal. Coloco o cifrão A, recebe 0x. Isso significa que é hexadecimal. E 1A vai ser o valor, que é equivalente ao 26 na base decimal. Aqui um exemplo de valor binário. A gente começa com 0B e o resto são os bits que você quer, que aqui no caso é equivalente ao 255 decimal. Do vardamp, vocês vão ver esse resultado. Agora, com as versões mais recentes do PHP, ele permitiu também você usar o underline. O que o underline faz? Nada. O underline ele é ignorado pelo PHP a partir da versão 7.4 dentro de números, quando utilizado aqui intercalado com números. Então, para que ele serve de vias de fato? É para melhorar a legibilidade de números grandes. Então, quando você está lendo o código, você olha assim, 1.234.567. Então, para quem trabalha com números muito grandes, não é obrigatório, mas pode usar esse underline como uma forma de melhorar a leitura, a legibilidade do seu código. Ah, professor, eu sou curioso, eu quero saber então agora as estatísticas aqui, né? Qual é o tamanho que um número inteiro consegue armazenar? Então, o tamanho depende da plataforma. Se você está no computador 32 bits, 64 bits, em alguns casos, limitações também do sistema operacional. Sendo um número aproximado aí de 2 bilhões, o valor mais comum numa plataforma de 32 bits. Nas plataformas de 64 bits, ele possui um valor máximo, né, de 9 vezes 10 elevado à 18ª potência. E o PHP não suporta inteiros sem sinal, né? Então, é um recurso que algumas linguagens fazem para suportar números ainda maiores. Então, vamos lá. Professor, tem como eu saber se no meu computador, no meu sistema operacional, com as minhas configurações, qual é o número máximo, inteiro máximo que o meu programa consegue executar? Tem. O PHP retorna isso em constantes. Então, aqui você já não vai definir essas constantes, porque essas constantes já são definidas pelo PHP. Você vai apenas utilizá-las. Você pode dar um vardamp. Aqui tem PHP int size, que vai passar o tamanho desse inteiro. PHP int max, que é o inteiro máximo. PHP int mínimo, que é o inteiro mínimo. Então, vocês podem executar esse código e ver os valores. Pessoal, temos também o tipo float, que é super importante. Vamos entender aqui também. Pessoal, eu coloco aqui, ó, cifrão A igual 1.234.
Pessoal, tomem muito cuidado, porque esse ponto não é igual a gente está acostumado no português, que significa separação de milhares. Então, isso daqui não pode ler como 1234. Isso daqui é 1.234, que na nossa linguagem natural a gente escreveria como 1,234, mas que a gente tem que se acostumando nas linguagens de programação, colocar sempre o ponto. Então, aqui é o 1 com as casas decimais 234. Pode dar um var dump de A e ver o que ele vai imprimir. Professor, posso definir números reais, né? Números flutuantes de outra forma? Posso. Esse é menos comum, mas você pode usar algo como uma notação científica. Então, aqui é 1.2 vezes 10 elevado à terceira potência. Você bota esse caracterezinho E, ele já significa vezes 10 elevado, aí você diz qual a potência. E você pode usar o E minúsculo ou o E maiúsculo. Então, você pode colocar o var dump de B, aqui 1.2 vezes 10 elevado à terceira potência vai dar 1.200. Professor, posso usar também com expoentes negativos? Então, aqui dá 7 vezes 10 elevado a menos 10. Então, vocês podem dar um var dump e ver qual o valor é impresso. E aqui, da mesma forma, você pode usar o underline, que é apenas para melhorar a legibilidade. Então, aqui, o que ele está dizendo aqui, né? Esse número é 1234,567, né? Então, um pouquinho mais que 1234, né? 1234,5 e mais aqui alguns decimais. var dump de D vai exibir esse valor. O tamanho de um número de pontos flutuantes também depende da plataforma, sendo o máximo aproximado de 1.8 vezes 10 elevado a 308. Olha só, então é um número muito grande. Ah, professor, qual a precisão, qual a quantidade de casas decimais? 14 dígitos decimais. Então é muita coisa, dá para fazer muita coisa com esses números. Ah, professor, existem constantes para me informar no meu sistema, com a minha compilação, com o meu sistema profissional? Tem. Tem aqui a PHP Float dígito, que te dá a quantidade de dígitos, a PHP Float Max, a PHP Float mínimo, que dá o número máximo e mínimo, e esse PHP Float Epsilon, que dá a representação do menor número positivo, né? Então, aquele 0,00000 que te dá essa ideia da precisão do tipo numérico. Vamos ao tipo booleano também, essa aula já está ficando um pouco longa. Vamos lá. Temos a forma mais básica de usar tipos booleanos, que é definir como true ou false. Então, isso daqui é uma palavra reservada da linguagem de programação e você pode usar com as diferentes variações de maiúsculo e minúsculo, né? Então, eu escrevo var dump true, ele interpreta como booleano verdadeiro. Posso usar tudo minúsculo, que ele também usa, e posso usar tudo maiúsculo, que ele também interpreta. Vocês podem testar diferentes combinações de maiúsculo e minúsculo, que ele vai sempre entender aqui essa sequência de TRUE, FALSE, sempre como true ou false. O PHP ele tem um recurso muito interessante de conversão de tipos. Isso quer dizer que você pode fazer um teste condicional não somente em cima de variáveis booleanas, mas em cima de variáveis de diversos tipos. Então, vamos entender como isso funciona, pegando aqui a regra de tudo que ele considera falso. Então, vamos lá. Durante uma expressão condicional, enquanto você está fazendo um teste lógico condicional ou quando você está fazendo uma conversão para booleano, ele vai considerar como falso o próprio booleano falso, os inteiros 0 e menos 0, pode parecer estranho, mas no tipo ele tem o zero positivo e negativo, os pontos flutuantes também, 0.0 e
menos 0.0, uma string vazia e a string 0, um array sem elementos, que a gente não abordou aqui ainda, e outras coisas aqui. Qualquer outro valor é considerado true. Então, se a gente entender tudo que ele considera falso, todo o resto ele considera verdadeiro. Então, para ficar mais claro, vamos olhar aqui o código. Então, a gente já viu que ele aceita aquelas diferentes definições como true ou falso, maiúsculo ou minúsculo, mas ele também aceita outras formas. E eu vou tentar dizer porque elas são úteis. Então, se você der um var dump, aí se você colocar esse entre parênteses bool, você quer dizer que você quer que ele faça a conversão para booleano. Quando você estiver usando um if, você não vai precisar desse bool, que ele já vai entender. Quando você estiver fazendo um teste condicional, ele já vai entender que tem que converter para booleano. Mas para a gente entender aqui, esse bool, ele faz a operação de cast. Ele converte para o tipo que está aqui dentro do parênteses, que no caso é o booleano. Se for aspas vazia, tá vendo? Abre aspas, fecha aspas, sem nada dentro, ele vai retornar falso. Então, isso facilita, por exemplo, você ver se o usuário digitou alguma coisa, se aquela string está vazia ou não. Depois, uma string com conteúdo dentro, ele retorna true. Então, fica super fácil você fazer um teste de string vazia ou não. Depois, a gente fala assim, será que se eu escrever dentro de uma string o texto false, o que ele interpreta? Aqui está uma pegadinha, porque não interessa se está escrito false. Se a string tem alguma coisa, ele identifica como true. Pessoal, além de strings, o inteiro 0, conforme aqui a gente falou, ele interpreta como falso. O inteiro true, o inteiro 1, ele significa true. E o mesmo aqui serve para decimais. Negativos, também true. Basta ser diferente de 0. Números grandes, com notação científica, também true. Arrays, pessoal, é um outro teste legal para você ver se o array, que é um vetor, que a gente vai ver mais à frente, se está vazio ou não. Então, se tem valores, um array que tenha um valor 12, já é true. Um array vazio retorna falso. Então, aqui vocês vão pegar isso com o tempo, não precisem decorar isso agora, mas mostra um pouco da facilidade e versatilidade do PHP. Para a gente encerrar, vamos para a atividade de hoje, que é crie um programa PHP que defina constantes. No caso aqui, 4 constantes. Uma do tipo string, ou melhor, um conteúdo string, né? Uma inteira, uma real e uma booleana. Tenho que dizer qual o tipo? Não. O PHP já infere o tipo através da atribuição de valor. E no caso de constantes, essa atribuição pode ocorrer apenas uma vez. Nomeando-as respeitando a convenção de letras maiúsculas. Então, você vai escolher um nome para cada uma dessas constantes. Qual é o nome, professor? O nome que você quiser. E imprimindo seus respectivos valores. Então, defina um valor que faça sentido a depender do nome da constante e use um comando para imprimir esse valor, que pode ser o vardump, pode ser o echo, por exemplo. Imprima, questão 2. Imprima a interpretação booleana dos seguintes valores. Então, abre aspas, fecha aspas, vazia. Abre aspas, fecha aspas, com o número 0 dentro. Abre aspas, fecha aspas, com o número 1 dentro. Abre aspas, fecha aspas, com IFRJ, o inteiro 0 e o inteiro 1. Então, quero que você coloque isso. Pode colocar em cada um numa variável, ou pode mandar imprimir direto. E eu quero que você converta isso para booleano, igual a gente fez alguns slides atrás. Faça atribuições de números inteiros utilizando as seguintes notações. Então, eu quero pelo menos uma atribuição aqui para cada tipo. Então, uma atribuição para um número inteiro decimal, um número inteiro hexadecimal, um número inteiro octal e um número inteiro binário. Você vai criar uma variável para cada um desses valores, vai escolher um número com pelo menos 4 algarismos. Então, assim, escolha um número,
Não repita números, não crie sequências triviais, tipo 1, 2, 3, 4. Use um número bem aleatório da sua cabeça para que esse número seja único dentro da sua lista de exercícios em comparação com os outros colegas. E imprima os respectivos valores. Então, quero que vocês imprimam também, usando aí Vardamp preferencialmente. Para a impressão dos textos informativos, que eu quero que você diga assim, ó, o número tal na base binária é... Então, para você criar essa intercalação de texto e de valores numéricos, da forma que você escolher fazer, eu quero que você faça com aspas duplas, expandindo os valores das variáveis dentro das strings, evitando, assim, o uso de concatenação. Estou fazendo esses 4 exercícios aqui. Ah, professor, se couber tudo dentro de um print, beleza. Se couber apenas dentro de 2 prints, tudo bem. Pode fazer da forma que vocês acharem melhor, mas que vocês, fazendo esses exercícios, vocês vão estar aí praticando a matéria como um todo. E para encerrar essa aula, se tem dúvida, posta no Google Classroom, manda um WhatsApp, manda um e-mail. O importante é vocês tirarem as suas dúvidas. Então é isso. Com isso a gente encerra essa aula. Programação, pessoal, só se aprende praticando. Não adianta assistir a aula somente, não adianta decorar as coisas. Façam os exercícios, pensem em exemplos de vocês, que resolvam problemas de vocês. É assim que vocês vão ficar craques na programação. Um abraço para vocês e até a próxima.